Olá amigos, estamos de volta aqui na Tink TV, a sua TV regional, canais 25 e 525 da NET, para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso, esse programa que presta serviços para você. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência de sempre, você que diariamente está aí nos acompanhando e ouvindo os mais diversos assuntos, né? Aqui nós tratamos de segurança, ecologia, cultura, artes, saúde, esportes. Por aqui já passaram tantas personalidades. Hoje nós estamos chegando no nosso entrevistado de número 219. São 219 personalidades que aqui estiveram batendo um papo conosco e com certeza você acompanhou e aplaudiu. Muito obrigado pela sintonia de sempre. A NET e, claro, os canais 25 e 525 tem aí 800 mil assinantes na nossa região. Falamos para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, algumas cidades do Alto Tietê também, a Serra da Mantiqueira. Então, você tem condições de assistir a nossa Tink TV, uma programação de qualidade feita especialmente para a família. E falando em família, né, hoje nós temos aqui uma família para bater um papo conosco e mais um assunto que eu tenho certeza que vai te agradar. É um assunto sobre artes, música. E eu vou começar cumprimentando e agradecendo a presença aqui dessas duas personalidades, o Deusdete Antônio Guimarães e o William Vanderlão. Muito obrigado pela participação, Deusdete. Tudo bem? Tudo bem. Nós que agradecemos pelo convite, por essa oportunidade de podermos estar aqui participando desse programa. Muito obrigado também por ter aceito o convite, William. E a gente que agradecemos de ser pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você e com vocês de casa. Muito obrigado mesmo. Bom, o Deusdete, ele, pelo sotaque, você percebeu aí que ele é lá da terrinha, não é? Da onde é? Sim, eu sou baiano, né, de nascimento, mas me considero joseense, por já morar aqui há um longo tempo. Qual cidade da Bahia, Deusdete? Eu sou do norte da Bahia, o nome da cidade é Caculé. Caculé, ele é de Caculé, eu vou falar de Caculé. É uma cidade bastante conhecida, embora pequena, mas é bastante conhecida. E viveu lá em Caculé há quanto tempo? Até os 18 anos. E de lá veio para São José? Sim. E por que dessa opção em vir para São José dos Campos? Então, é uma longa história, né? Eu morei também em São Paulo, né, na Grande São Paulo, e me casei na Bahia e meus 3 filhos nasceram lá, que é o William, o Elton e a Ana Carolina. Aí como eu morava na zona rural, eu precisava de uma oportunidade melhor para eles estudarem. E como eu não conhecia ninguém em Salvador e aqui já tinha alguns parentes da minha esposa, eu optei vir para São José. E deu certo, né, que eles ainda estão estudando, né, porque são jovens, mas eles se deram bem, viu, então desenvolveu bem o potencial. Isso nós vamos saber lá na frente, e já entregou, né, que o William é filho do Deusdete, né? Bom, como é que foi a infância lá na Bahia? A minha infância foi muito saudável, fui uma criança de brincar, de pescar, de andar a cavalo. Foi uma infância bastante saudável nesse sentido. E qual era o sonho do menino Deusdete lá no sertão de Caculé? Então, meu pai, eu sou filho de violeiro. Meu pai tocava viola, esplendidamente tocava viola caipira, muito bem. E só que eu nunca consegui aprender a tocar viola, se bem que eu tentei tocar viola caipira. E como o meu irmão mais velho, ele foi morar em São Paulo, aí meu pai falou assim: eu acho que eu vou mandar você ir para São Paulo para você estudar um pouco lá. Aí eu fui para Não Paulo estudar um pouco, já que meu irmão mais velho morava lá. Não estudar viola, né? Não, estudar. Viola não conseguiu, lá na Bahia não conseguiu viola. Não consegui. Ele não conseguiu tocar viola na Bahia. Aí o pai falou: vai para São Paulo, vai estudar, fazer alguma coisa. Aí eu fui estudar, porque o meu irmão mais velho morava em São Paulo, e eu fui para estudar um pouco, desenvolver mais o meu potencial assim de estudo. Na zona rural era meio limitado a escola. E chegando em São Paulo, eu fui trabalhar com meu irmão, tinha uma oficina de enrolar induzidos de motor de partida. E ele tinha um funcionário que
estudava sax no conservatório lá em São Paulo. E eu cantava bastante música do Roberto Carlos nessa oficina. E ele falou: Deus, vou falar uma coisa para você, você tem uma voz boa. Lá onde eu estou estudando o meu instrumento, eles estão dando bolsa para quem quer estudar canto. Você devia ir lá. Eu fui, fiz um teste, passei. Aí eu fui estudar canto no Conservatório Souza Lima, em São Paulo. Famoso, hein? Famoso. Aí eu estudei canto, estudei história da música, aprendi, fiz tudo que me deram oportunidade, eu fiz lá, nesse conservatório. Até tocar viola? Eu aprendi um pouco de órgão, sabe? Porque para estudar canto era bom saber um pouco de tecla. E aí meus irmãos falavam: você está estudando canto, mas tem que estudar bastante eletrônica para trabalhar nas metalúrgicas, né? Que era o auge, né? A febre da época. E aí eu estudei, aprendi, aproveitei o máximo, né, que pude. Foi uma coisa bom, um tesouro, né, que eu peguei para mim. E aí que eu me casei, que nasceram eles, eu comecei a ministrar aulas pro William, principalmente, que foi o primeiro. Peraí, mas estava em São Paulo. E me casei e fui para Bahia. Foi para Bahia. Você nasceu na Bahia. Os três nasceram na Bahia. Lá em Caculé também? Sim, nasci em Caculé. Quanto tempo você viveu lá em Caculé? Nossa, eu vivi até os 11 anos lá. Como é que foi a infância lá em Caculé? Na verdade, a gente fala Caculé porque é a referência. O bairro mesmo se chama Barragem da Cana. Barraco da Cana? Não, Barragem da Cana. Barragem da Cana. É uma fazenda. É uma fazenda e ela tem uma barragem no meio. E as casas são muito longe uma da outra, assim, é coisa de 3, 4 quilômetros uma casa uma da outra. E são casas super simples. E eu lembro de eu brincando, assim, a gente brincava de carrinho com uns brinquedinhos e brincava de rodar dentro do tambor. Era bem. Então até os 11 anos sua vida foi lá? Foi lá, até os 11 anos minha vida foi lá. Mas aí de repente seu pai fala assim: vambora. Eu acho que meu pai trouxe a gente para São José dos Campos porque era muito sofrido para estudar. Para mim ir para a escola eu andava mais ou menos 5 quilômetros a pé para ir estudar. Aí eu voltava todo queimado de sol. Aí eu acho que ele vendo a gente passar por isso, ter esse sofrimento para estudar, ele falou: não, vou tirar eles daqui, não vou deixar eles aqui não. Vou levar eles para outro lugar. E da Bahia veio direto para São José? Da Bahia ele veio direto para São José dos Campos. Agora conta pra gente aqui, como é que é sair lá de Caculé, da Bahia, lá da barragem da onde? Da Barragem da Cana. Barragem da Cana e chegar em São José dos Campos? É assustador, né? É assustador, ainda mais a gente que era menino de roça, não tinha muitos amigos, era só ali na casa brincando com o irmão, brincando com a irmã, e saía para andar no meio do mato, caçar, a gente brincava de caçar as coisas, né? Saía para caçar tatu, o menininho com um pedaço de pau achando que ia caçar tatu no meio do mato. Então não... Era um divertimento. Era um divertimento, isso era a nossa vida lá, né? Esse negócio dessa brincadeira de brincar no mato, de caçar as coisas. Aí vem aqui para uma grande cidade que São José dos Campos, quando a gente chegou aqui já estava desenvolvendo, já era uma cidade, então você toma aquele baque, assim, ainda mais quando você encontra outras crianças, né? Tipo, e menininho lá em Caculé, você ouvia música, alguma coisa? Não, eu acho que não. Naquela época eu nem pensava nisso, sabe? Música. Você tinha algum sonho? Queria ser alguma coisa? Eu acho que eu queria ser vaqueiro. Vaqueiro? É, que a gente via muita vaquejada lá. O primeiro vaqueiro que nós temos aqui. Porque, olha, de 219 entrevistados aqui, 215 queriam ser jogador de futebol. Não, mas eu adorava as vaquejadas, o pessoal andando na rua com os cavalos, eu achava tão lindo. E eu gostava, eu lembro que quando eu nasci, eu fui o primeiro filho, né? E lá o primeiro filho, tanto o meu avô por parte da minha mãe, quanto o meu avô por parte do meu pai, eles tiveram um bezerro. E eu ganhei um bezerro. Eu ganhei um bezerro de cada um e era um bezerro machinho, né? Era um garrotinho. Imagina só, ganhou um bezerrinho e já queria ser vaqueiro. É por aí, né? Então era... Você estava se achando. Não, eu amava, né? Nossa, eu gostava de brincar com meus bezerros lá e subir em cima dos bezerros. Tentou uma vez a gente tava brincando lá na roça, meu pai tava colocando a sela no cavalo e eu muito atentado, eu vim e puxava o rabo do cavalo.
Ele, para, menino. Aí eu ia puxar o rabo, ele, para. Aí na hora que eu dei a terceira puxada de rabo, só tomei na boca. Tomei um coice que os dentes ficam tudo mole. Aí nunca mais puxou o rabo. Nunca mais. Deus Traumatizou. A sua vinda da Bahia para São Paulo, para cá, foi realmente em razão disso aí? Estudo para os filhos? Foi exclusivamente por isso. E como eu já tinha um princípio assim com arte, eu vim. Chegando aqui, eu já procurei a Fundação Cultural. Tinha um coral muito bom aqui em São José, ele ainda existe, que é o Libercanto. Como eu já tinha o conhecimento com canto, eu me ingressei nesse coral. E na Fundação Cultural comecei também a aprender o violoncelo. Como eu já sabia teoria, para mim não foi tão difícil. Foi difícil assim, né? Porque como é um instrumento já depois de uma idade adulta, não é tão fácil, mas eu tive minhas facilidades por ter conhecimento com teoria. E aí o William nasceu, eu fui para lá, levei ele, né? Ele foi comigo para a Fundação Cultural, fez um teste lá, entrou, porque ele já sabia o Bona, sabe o ABC musical? Que lá fazia um teste, entrou e começou a estudar. Mas como é que foi a vinda da Bahia para São José dos Campos? Por que a opção para São José dos Campos? Por que a opção? Porque os meus parentes da minha esposa já moravam aqui, e em Salvador eu não conhecia ninguém, aí se tornaria mais difícil. Por isso que foi a opção de vir. Chegou a trabalhar em alguma empresa aqui ou não? Várias. Trabalhei em shopping, trabalhei em empresa de segurança, inclusive eu trabalho até hoje. Eu me aposentei, mas ainda não recebi. Bacana. Bom, o papo de hoje com duas personalidades importantíssimas aqui de São José dos Campos, daqui a pouquinho você vai saber por quê, né? É o Deusdedit Antônio Guimarães e também o William Vanderlan, contando, né? Saiu lá de Caculé, aquela dificuldade toda, o menino lá na roça, chega aqui na cidade grande, tem histórias ainda aí na frente. Já já vocês vão saber quem são essas duas figuras importantes aqui para a nossa cidade, para a nossa região e para a nossa cultura. Pense nisso, já já de volta aqui na TIC TV. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do Pense Nisso na TIC TV, sempre ouvindo personalidades e sempre prestando serviço. Hoje estamos conhecendo um pouco da história do Deusdedit Antônio Guimarães e também do William Vanderlan. Quem são eles, hein? Você sabe? Vamos continuar a conversar. Bom, e aí trabalhou em algumas empresas aqui na cidade, né? Estava falando no primeiro bloco. E pintou Fundação Cultural. Isso. Lá em São Paulo tinha aprendido canto. Exato. Né? A viola, chegou a aprender a tocar viola como o pai queria ou não? A viola eu tentei, mas não consegui desenvolver o potencial não, sabe? Não, ele não tinha habilidade com a viola, tá vendo? Não. Então a viola ficou lá atrás. Mas aí foi para a Fundação Cultural. Aí eu entrei lá no coro e no coral e levei o William para começar a aprender instrumento. Eu também comecei a aprender violoncelo. Até ali você não tinha habilidade nenhuma, nem conhecia os instrumentos. Quando eu cheguei na fundação, era dois maestros, estava começando um curso lá, chamava Oficina de Cordas. Era o maestro Rogério e a maestrina Rose. E eu lembro que a primeira aula deles, eles foram explicar sobre os instrumentos de corda friccionada, sobre violino, viola, violoncelo. E quando eu fui para a fundação, meu pai já tocava violoncelo, né? Então eu fui com aquela ideia de aprender a tocar violoncelo também, que eu vi meu pai tocando, falei, não, quero aprender violoncelo. Aí quando eu cheguei lá, que eu fui conhecer os outros instrumentos, que eu fui conhecer o que era um violino, o que era uma viola, e eu acabei gostando da viola. Foi amor à primeira vista, assim, quando eles apresentou a viola, falou da viola, eu já me apaixonei pelo instrumento e é o instrumento que eu toco até hoje. Mas... Que bacana. O pai queria que ele tocasse viola, ele não conseguiu tocar viola. O Deusdedit não conseguiu tocar viola. E o filho apaixonou-se pela viola. Interessante, hein? Sim, sim. Mas é importante a gente lembrar, Odisseu, que tem essa viola que eu toco, é uma viola que a gente chama viola erudita. Tem a viola caipira, que é a que todo mundo conhece, né? Que é a viola de 10 cordas. E tem essa viola erudita que ela é igual ao violino,
Só que ela é alguns centímetros maior que o violino. Então ela é um pouco maior e tem um som mais grave do que o violino. Não é bem uma viola caipira. Sabia disso? Eu não sabia. Mas vamos voltar ao Deusdedit. E aí na Fundação Cultural, o senhor começou a participar e coral Libercanto, e aí como é que foi? E isso aí também tocando, aprendendo violoncelo, como ele disse, nas oficinas de cordas, e o William começou a tocar a viola erudita, né, que é um violino em clave de dó, né, que o violino tradicional é em clave de sol e a viola é em clave de dó. E aí o William se adaptou. Aí tem o Hélito. O Hélito via o William em casa estudando e falava: eu também quero estudar muca. Então falava música, falava muca ainda, de tão prematurinho que era. Aí eu também comecei a ensinar o bona, né? Que o bona é um método italiano que todo músico aprende as notas, os valores, sabe? É uma coisa para iniciante, mas que ele é bem complexo. O senhor ensinou o filho, o William, depois o Hélito. Aí o Hélito começou e foi para a fundação e fez um teste, que nessa época eu fazia um teste de habilidade para ver se tinha mesmo o dom, e também entrou. Daí foi a Ana também, seguindo o Hélito, fez o teste, também entrou. Inclusive a Ana, esse maestro que o William falou, Rogério, ele me chamou e falou: Deusdedit, a Ana é tão novinha. Geralmente a gente admite aqui já com uma certa idade de 8 anos, ela acho que tinha 7, né, William? Era essa. Mas não tem como não deixar ela vir estudar, porque ela foi muito bem no teste. E aí começaram os 3 a estudar música na Fundação, violino. Era uma oficina de corda, né, que era ministrada pela Escola de São Paulo, né, William? Tom Jobim. Começou com, igual a gente falou, com o maestro Rogério e com a maestrina Rose. Aí eles montaram essa oficina de corda e ficou até 2005 essa oficina na Fundação. E ela acabou formando muitos músicos aqui da cidade, que hoje trabalha com música. Então foi um grande celeiro. Assim, peraí, para nós entendermos aqui melhor, para o senhor e para a senhora que estão nos acompanhando aqui na TIM TV, não pense nisso, o Deusdedit aprendeu em São Paulo canto. Exato. Né? Aí veio para São José dos Campos, conheceu a Fundação Cultural, foi lá e começou a aprender violoncelo. Isso. Violoncelo, certo. Aí o William, o filho mais velho, ele levou para a Fundação. O William aprendeu a tocar viola. Viola erudita. Viola erudita. Então, você tinha um violoncelo em casa, o pai, e uma viola erudita, o filho. E mais 2 violinos. Violino, os dois tocando violino? A Ana e o Hélito tocam violinos. Aí os 2 filhos também foram para a Fundação tocando violino. Então, formamos em casa uma orquestra. É um quarteto. Uma orquestra, uma mini orquestra, uma mini orquestra de câmara, mas é um quarteto de cordas. O violoncelo faz o baixo, né, que é o som mais grave. A viola faz o tenor, que é como se fosse uma música, um cantor que tem a voz menos grave do que o baixo. E tem o primeiro violino, que faz o soprano, que é aquela voz que quebra o cristal. E tem o segundo, que faz o contralto, que é aquela voz menos agressiva. Legal. Então você que está nos acompanhando, você fala: tá, parabéns, beleza, um músico, os 2 filhos músicos, formou uma orquestra dentro de casa. E daí? As coisas começaram a acontecer, não é? Sim. Preste atenção daí para frente o que vem. Bom, na região sul de São José, né? A gente mora no Interlagos. Mora no Jardim Interlagos, aqui na periferia de São José dos Campos. É um bairro essa simples. Família, Deusdedit e seus 3 filhos. O William, o Wellington e a Ana. Isso, Em casa, tocando violino, violoncelo e tal. Abriu as portas. O que aconteceu? Então, aí como eles começaram a estudar, foram para São Paulo, é uma longa história. Os professores falaram: Deusdedit, seria bacana se seus filhos fossem para São Paulo, os outros professores que antecederam o Rogério e a Rose, para eles aproveitarem melhor o tempo, que aqui a gente só vê uma vez na semana. E aí saiu o concurso da Orquestra Jovem do Estado em São Paulo, abriu o edital, eles fizeram o teste, os 3 entraram na Orquestra Jovem do Estado, que é uma orquestra que é bastante concorrida.
é o sonho de todo estudante de música entrar nessa orquestra. Ouviu? É uma escola, uma orquestra muito concorrida e é o sonho de todos os músicos, e os 3 entraram. Porque geralmente o músico que entra nessa Orquestra Jovem do Estado, que é como se fosse a IMESP Jovem, ele entrando lá já sabe que vai seguir uma carreira, sabe? Vai se profissionalizar na música. E como eles foram, eu fiquei sozinho, eu senti muito falta, né, do quarteto que a gente tocava juntos. Eles foram para a orquestra e dar continuidade do estudo, fazer faculdade de música. Comecei a convidar os filhos dos meus vizinhos para estudar também música. E é como o senhor falou, abri a porta de casa e criamos uma instituição chamada Instituto Luzes da Ribalta. Então, esse Instituto Luzes da Ribalta é que você, telespectador aqui do nosso presidente, tem que conhecer. É um instituto extraordinário, né? Bom, nós vamos falar sobre ele. Você foi para São Paulo com seus irmãos e estudar música lá em São Paulo, Universidade de Música, como é que foi? Sim, Disseu. Foi muito... Largou o pai lá e vamos embora. Não, foi assim, ó. A gente estava aqui em São José. Aí eu lembro que na época eu entrei na internet, né? Aí eu ouvi falar dessa orquestra, Orquestra Jovem do Estado, e eu na internet, assim, eu vi que ia abrir um teste lá. Aí eu falei, eu quero prestar, né? Aí meu irmão, também a gente vai prestar também, se você vai, a gente também vai. Aí a gente fez a prova, né? Eu lembro que na época a gente fez a prova, só para você ter uma ideia, foi 700 pessoas para 90 vagas. Isso dividido na orquestra, entre violino, viola, violoncelo, contrabaixo, trompete, toda uma orquestra sinfônica. Então tinha 90 vagas e tinha 700 candidatos. Então eu lembro quando eu fui fazer a prova para viola, eu acho que tinha 30 violistas para 8 vagas. Então assim, imagine você acostumado a tocar para cá, você vai numa grande cidade igual São Paulo, com aquele metrô, a gente nunca tinha pegado metrô na vida, então você já toma um baque, na hora que você vê aquele negócio vindo rápido, você fala, tá acostumado lá com bater a mãozinha pro ônibus, aí você entra no metrô e você chega naquela sala gigante, assim, um monte de gente tocando, aí você fica, e agora, o que eu faço aqui? Mas foi muito bacana essa prova. Vocês fizeram parte dessa orquestra, então? Fizemos parte dessa orquestra, a Orquestra Jovem do Estado. Meu irmão foi depois ele entrou na orquestra, um ano depois ele já estava espalhando a orquestra e a minha irmã chefiando o segundo violino. Legal. Então, vocês foram para São Paulo, participaram dessa orquestra, foram muito aplaudidos, muitos concertos, né? Sim. Aí o senhor Deusdedito ficou sozinho em casa, falou, o quê? Meus filhos estão lá em São Paulo, agora eu vou continuar com o trabalho que eu fiz com os meninos, né? E aí o senhor abriu a porta de casa. Aí nos conte. Abri a porta de casa, né, e comecei a ministrar aulas para as crianças do bairro. E eles estudando, né? E vinha final de semana, o dia que não tinha concerto, e começava também a participar com as crianças. E o que aconteceu é que hoje nós temos essa instituição, né? Essa instituição não é nossa, é de todos. A ideia foi minha de criar esse projeto, mas é uma coisa que não é uma coisa minha, é de todos. E aí eles são professores, né, dessa instituição, e o William foi o mais que ficou próximo, porque o Elton toca na Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo. O William tocou na Orquestra Jovem do Estado. Quantos anos, William? Toquei 7 anos. 7 anos. Todos eles tiveram a oportunidade de viajar para a Europa, sabe? Tudo através da música. Que bacana. O William foi lá na cidade do Bach, em Leipzig, viu o órgão que o Bach tocava, sabe? O João Sebastian Bach. E conheceu a Alemanha e falou que é muito diferente daqui do nosso país, sabe? Tá vendo? De Caculé para o mundo. De Caculé aqui na zona sul de São José dos Campos. Nós vamos para o intervalo comercial, mas antes do intervalo você vai ouvir e ver o trabalho que esse homem começou. Esses meninos que, ele disse, abriu as portas, ensinou. Dá uma olhada e daqui a pouco eu volto.
bem, voltamos aqui ao nosso terceiro bloco do Pense Nisso, hoje conversando com o Deusdedit Antônio Guimarães e também com o William Vanderlan, eles que são músicos, têm uma orquestra aqui em São José dos Campos, e essa orquestra se apresenta em várias cidades, é um orgulho da cidade. Tem o Instituto Cultural Luzes da Ribalta, criado pelo Deusdedit, pelo William, pelos seus irmãos. Você viu aí, né, a passagem, a apresentação dessa meninada aí, é um trabalho espetacular. Deusdedit, quantas crianças aproximadamente você já ensinou a tocar aí e deu para eles a oportunidade de participar da música? Eu acho que nós que já passou pelo Instituto assim, frequentando assiduamente umas 100 crianças. E que está assim com a orquestra, eu iria qual é o número mais ou menos? Hoje a gente tem no Instituto participando 45 alunos. Ativamente tocando Bach, Beethoven. Agora o número completo, eu disse, eu acho que já passa de umas 300 crianças. 300 crianças. Já foi atendido nesses anos todos. E vocês têm um local próprio para fazer esse atendimento aí para as crianças? Nós realizamos essas atividades na minha casa mesmo. A gente tem um sobrado, embaixo nós fizemos umas salas e nós tivemos um apoio, né, William, do Vale Decor e outras pessoas assim, que nós fizemos uma sala no fundo de casa, um terreno que tinha, e fizemos uma sala grande que é onde ele faz os ensaios da orquestra. Agora, você imagina uma criança da periferia que está aí na rua, né, às vezes não tem um olhar da família, né? E essa criança pegar um violino, né? Ele não vai saber o que é um violino, mas aí o Deusdedit, o William, toda a família, dá esse violino para essa criança e ensina a tocar. E essa criança se apresenta hoje, eu vi algumas apresentações da Luz da Ribalta, em grandes eventos, teatro municipal, né? E aquela meninada toda ali numa classe, numa elegância e numa capacidade musical que começou tudo aqui. Isso, inclusive o senhor está falando com esses violinos, a gente está desenvolvendo também que eu tive a oportunidade de fazer umas aulas de luthieria em São Paulo. De? Luthieria. Luthier é a pessoa em francês que confecciona instrumentos. E mais eu perguntar, porque o Deusdedit ele fabrica também o... Isso, exatamente. E ensina a garotada também a gente abriu vaga para ensinar a confeccionar violino e também confeccionar e também restaurar, fazer restauro. Então muitos instrumentos são usados, a grande maioria, a maioria são confeccionados. Sou eu que faço. E lá na sua casa? Isso, exatamente. Você está entendendo, você que está nos acompanhando aí, o senhor, a senhora, você jovem, está entendendo que é isso? Né? Quantos institutos Luzes da Ribalta nós poderíamos ter aqui na nossa região, na nossa cidade, no Brasil, no país? Depende sempre de quê? Boa vontade. Exatamente, até mesmo assim, porque muitas crianças não começam no estudo da música porque não tem o primeiro instrumento. Mesmo sendo um instrumento simplesinho, não é todos que têm acesso de ter o primeiro violino para começar a estudar. E o Instituto Luzes da Ribalta tem essa vantagem que qualquer criança que chega lá vai ter um violino, ou de boa qualidade, ou um violino simples para desenvolver o seu potencial de começar o estudo. Bom, eu quero fazer aqui um comentário político, tá? Já fizemos aqui algumas vezes, eu vou fazer novamente. Algumas coisas que estão erradas nessa cidade aqui chamada São José dos Campos, que nós adoramos, amamos, e em outras cidades aqui da região acontece a mesma coisa. Vamos valorizar o que é nosso, né? Nós temos aqui tantas pessoas que tanto fizeram pela nossa cidade, pela nossa região, né? Lutaram muito e hoje já não estão mais entre nós. E não são lembradas. E aqui em São José nós tivemos aí uma obra magnífica da prefeitura, aquela via que tem ali na região leste da cidade, via Cambuí. E ali tem um viaduto. É o único viaduto que tem na rodovia, nessa via, que ela facilita muito o acesso de quem está na região leste para a cidade. Então, parabéns à administração por ter construído essa via Cambuí. E nesse viaduto, deram o nome de Romeu Tuma, o viaduto.
Onde é que o Romeu Tuma teve em São José dos Campos? Foi um senador que nunca apareceu por aqui. Então, políticos da cidade deram o nome de Romeu Tuma. Poderia ter dado o nome de uma pessoa que tanto fez pela cidade. Então, há um pecado da cidade em relação àqueles que muito fazem pela cidade. Eu estou dizendo isso por quê? Porque isso aqui é um trabalho abnegado do Deusdete, do William, do Wellington, da Ana, da família toda. 300 garotos foram tirados da rua para aprender música, violino ainda, né? E outros instrumentos aí de orquestras. Qual é o apoio que vocês têm? Hoje nós estamos numa pandemia e os eventos aqui, os shows, dificultaram para todos, né? No Brasil todo. Mas antes disso, nós tínhamos aqui espetáculos na cidade onde empresas da cidade bancavam o espetáculo. E esse espetáculo era lá no Teatro Colinas, o ingresso caríssimo. Além das empresas da cidade pagarem para patrocinar esses espetáculos, o ingresso era caro. E além de tudo isso, eles tinham uma verba da Lei Rouanet, certo? Então levavam-se muito dinheiro. Agora, o que é nosso não se valoriza. Então, como é que sobrevive o Instituto Luz da Ribota com esse trabalho maravilhoso que vocês fazem? Bom, o Instituto ele sobrevive porque as atividades, os professores são de casa, né, são os meus filhos e por isso ele ainda não fechou as portas por conta que a gente faz como voluntário. Tivemos aí alguns projetos com a Fundação Cultural, mas ultimamente a gente não está recebendo nenhum apoio. E tem um grupo também criado, né, William? Que foi criado pelo senhor chamado Guilherme e doutora Emma, que são os apoiadores, que ajuda com uma contribuição, que é que a gente vai pagando a água para estar mantendo lá as portas abertas, compra material higiênico para estar mantendo as portas abertas e funcionando. Porque o que nós gostaríamos era de poder estar recebendo mais apoio tanto do poder público como de empresas privadas para a gente poder atender mais crianças. Porque, como o senhor já disse, não é, sou suspeito de falar, mas o nosso trabalho tem um nível técnico muito alto. Inclusive, nós temos uma aluna agora que entrou na mesma escola que ele estudou, na IMESP, que é muito difícil entrar nessa escola, porque vem alunos do Brasil todo, inclusive de outros países. Da América Latina, vem gente fazer teste para entrar, para estudar música. Essa menina entrou lá agora. O nome dela é Mirella, ela entrou para estudar violino. E é uma transformação que não tem como estar comparando, sabe? Então, além de tudo transformadora, isso, além de tudo isso, William, vocês, além de levar esse espetáculo, essa cultura para a população, tirar essas crianças da rua, ensiná-los, ainda vocês têm que lutar pela sobrevivência. Sim, Dirceu. O Instituto ele também tem uma forte atuação na educação. Assim. No ano de 2018 e 2019, fizemos concerto didático em escola pública. A gente ia até as escolas públicas, enquanto estava aberto, a gente tocava, falava sobre os instrumentos, e fizemos até parceria com o pessoal da secretaria, que tinha um coral que cantava junto nas apresentações. E com essa apresentação a gente conseguiu atingir mais ou menos 5 mil crianças da rede municipal de São José dos Campos. Entre crianças e professores. 5 mil pessoas que conheceram o trabalho do Instituto Luz da Ribalta. E também conseguimos fazer, no ano de 2019, 15 apresentações dentro da cidade. No Teatro Municipal, tocamos em 3 anos consecutivos no Teatro Municipal na Semana da Música. Então, assim, é um projeto que ele é muito grande dentro da cidade, apesar de não ter apoio, de não ter um apoio fixo, né? Hoje a gente não tem um apoio fixo, a gente não... igual o meu pai falou, não fecha porque os professores são da casa, né? Porque são os irmãos que dão aula, é o pai que faz isso e os instrumentos. Se não fosse isso, já teria fechado o Instituto. Entendeu? Se não fosse isso, se não fosse eles, o Instituto teria fechado e essas crianças voltariam para a rua e nós perderíamos muito aí com a cultura e com as artes.
Então, para você, para o senhor aí, que é empresário, que está nos acompanhando aqui com certeza, pequeno empresário ou grande empresário, todos nós podemos participar, ajudar no Instituto Luz da Ribalta a continuar nesse trabalho aí e ensinando essas crianças. São crianças joseenses. O senhor que é autoridade aí, político que está nos acompanhando, assista à apresentação desses meninos aqui através do nosso Pense Nisso. Veja que maravilha, está aí, o espetáculo é seu.
Tá aí, ó, que maravilha, hein? Esse é o Instituto Luz da Ribalta. Esses meninos da região sul de São José dos Campos que adentraram a casa do Deusdedit, você ouviu no primeiro, segundo e terceiro bloco, ele contando essa história toda, e ali eles aprenderam música. Esses meninos, eles têm que continuar na música, eles têm que continuar nessa orquestra e vão embora, como foi o William e os irmãos dele, a orquestra em São Paulo, enfim, tem que conquistar o mundo, não pode parar esse trabalho. E você ouviu no terceiro bloco, isso é um trabalho abnegado desses dois aqui e da família, né? Porque se não fosse eles, já tinha parado. Então, com certeza, você que está nos acompanhando vai participar, vai ajudar, vai indicar ali um empresário, uma empresa que possa ajudá-los. O senhor falou Fundação Cultural. Fundação Cultural também não tem participado mais. Muito pouco. A gente gostaria de ter mais apoio da Fundação Cultural. Pois eu vi uma apresentação suas e quem fez todo um cerimonial foi o prefeito da cidade, o Felício Ramutes. Agora vocês vão ver uma maravilha, uma pedra preciosa que a cidade tem e apresentou a Orquestra Luz da Ribalta, né? E vocês foram aplaudidos em pé, né? E o prefeito se emocionou então. Então, senhor prefeito, vamos dar uma olhadinha aí com a Fundação Cultural e ajudar a orquestra, porque o senhor declarou lá, é um fã do Luz da Ribalta, não é? Sim. Então, vamos fazer alguma coisa para que esse trabalho continue. E nós vamos estar juntos nessa daí. Okay. Estamos mostrando aqui através do Coincidice, vamos continuar trazendo os garotos aqui agora, a orquestra para tocar aqui no nosso programa. Sim, certo? Com certeza. Se precisar, eu toco a harpa também, né, Luiz? Tá vendo? Importante também, Dirceu, falar que nessa pandemia o Instituto não parou. A gente continuou trabalhando, mesmo a gente teve que reinventar, né? Então, assim, as aulas que eram presenciais começou a passar por meio do Zoom, a gente começou a dar aula pelo Zoom. Aí teve alguns alunos que não tinha Zoom, falou, ainda tem Zoom, a gente começou a dar aula pelo Google Meets e formamos um grupo bem coeso nessa pandemia, assim. Eu acho que a gente... Tudo online. Tudo online. Começamos a trabalhar online com eles e fomos reforçando, e quando a gente saiu da fase vermelha, a gente começou a dar aula de música de câmara, que a gente teve que diminuir os grupos. Então a orquestra, que a gente tinha 35 alunos, teve que virar vários grupos de 4, de 5 alunos. Então a gente criou vários quartetinhos de corda. Criamos um quarteto de corda, criamos duo de violino, criamos trio com 2 violinos e violoncelo. E foi um trabalho muito gratificante, porque a gente viu nesse momento tão difícil, assim, que infelizmente muitas pessoas têm perdido as vidas, né? A gente vê tantas crianças com aquele brilho no olho de estar estudando, né? É um momento que dá muita depressão, as pessoas ficam depressivas, e você vê os alunos participando, com aquela vontade de tocar, com vontade de apresentar, e gravando vídeo, mandando para os professores. A gente recebe bastante vídeo dos nossos alunos tocando, então isso é muito gratificante, né? Apesar de não ter uma ajuda financeira do poder público ou de empresa, a gente acaba tendo muito esse retorno dos próprios alunos, das famílias, com o trabalho do Instituto. Isso é muito gratificante, tanto para mim, quanto para o meu pai, quanto para os meus irmãos, né? Ter essa consideração das famílias que estão lá dentro, gostar até do nosso trabalho. Mas com toda essa dificuldade aí, com certeza, Deus queira que encontremos aí algumas portas que se abrirão no Instituto Luz da Ribalta, mas com todas essas dificuldades, Deusdedit, o senhor é um homem realizado, não é? Sim, eu sou. Não realizado financeiramente, mas espiritualmente, culturalmente, tudo que são várias riquezas que existem, né? Primeiro são os três filhos que chegaram. A nível de Brasil, eles conseguiram pódio, os 3. Quase por ali também estão aí essas 300 crianças que o senhor acolheu, não é? Inclusive, nós temos agora essa menina, essa aluna deles que entraram na EMESP, Escola de Música do Estado de São Paulo, que é uma coisa incrível, né? Porque não é difícil entrar nessa escola.
Temos também o nosso Spala da orquestra, que faz conservatório de música, passou em conservatório de música, por causa do trabalho do Instituto. Agora, de repente, tomara, né, que muita gente queira participar do Instituto aí. Como é que ele faz para chegar até vocês? É muito fácil, Disseu. Hoje o Instituto a gente basicamente trabalha com as nossas redes sociais. Então a gente tem o Instagram, que é @Instituto Cultural Luzes da Ribalta, e o Facebook, que é a mesma coisa. Instituto Cultural Luzes da Ribalta, Facebook. É sempre esses nomes das nossas redes sociais, e tanto respondendo pelo Instagram quanto pelo Facebook. É o nosso ponto de contato mais forte, assim. Lá tem link para você mandar mensagem pelo WhatsApp pra gente. Tem um link pro site para a pessoa conhecer melhor. O site é muito bonito. Dá uma chegadinha no site lá, Luzes da Ribalta, né? luzesdaribalta.org.br. Dá uma chegadinha lá, você vê que é um site muito bem feito, muito bonito, né? Bem instrutivo. E querendo entrar em contato com o William, com o Deusdete, entre lá no site, entre no Instagram, né? E se você se encantou aí com essas apresentações que nós estamos mostrando aqui no programa, com certeza se encantou, dá uma olhadinha ali no site, dá uma olhada, tem lá várias apresentações que vocês fizeram aí nesses últimos tempos, né? Agora não, porque a pandemia brecou, né? Mas tem muita coisa para você ver. Essa apresentação desses meninos que, eu repito, foram tirados das ruas, levados para a casa do Deusdete, ali ele ensinou música, ele deu um instrumento e formou essa orquestra. Então, nós só temos que aplaudir esse homem aqui, homenageá-lo todos os dias. E temos que tirar ele desse sufoco de como é que vai ser o amanhã. Sim, eu até faço um convite para o pessoal conhecer melhor nossas páginas. O ano passado a gente fez um projeto lindo, que era um projeto de desafios. Então, por a gente conhecer muitos músicos de São Paulo, músico que toca na USESP, no Teatro Municipal, então a gente trouxe esses amigos nossos para fazer desafio para os alunos. Então eles faziam desafio no violino, passavam alguma técnica e a gente gravava os alunos fazendo esse desafio. Então era um intercâmbio muito bonito assim e muito gratificante para os alunos e para a gente, que estamos na diretoria do Instituto. E tivemos uma grande live, a gente trouxe um músico chamado Cláudio Cruz. Ele foi Spala da USESP por 26 anos, hoje ele é maestro da Orquestra Jovem do Estado, que eu toquei. Então, assim, e trazer ele para dar um masterclass para os nossos alunos via live, foi muito legal, assim. E é uma coisa que a gente não vê aqui em São José dos Campos. E eu acho que nessa região aqui do Vale do Paraíba é muito difícil trazer um músico desse gabarito para fazer um evento desse. Trazer um músico desse gabarito para fazer um evento desse aí é difícil e eles vão conseguir. Agora, quero ver se eu consigo trazer uns músicos da categoria deles numa proposta que eu vou fazer aqui agora. Nós estamos aqui na TIC TV, a TIC TV inaugurando seus estúdios no Aquário Center, em São José dos Campos, um espaço amplo. Você pode perceber que o nosso cenário é diferente do que nós estamos acostumados, porque está sendo montado um novo cenário da TIC TV. Um espaço formidável. E daqui a uns 30, 40 dias, nós vamos ter o estúdio já todinho montado. Então eu gostaria que nesse dia da inauguração aqui dos novos estúdios da TIC TV, o Instituto viesse fazer uma apresentação aqui. Vamos com muito prazer. Nos homenageando. Com certeza a gente vem. Fechado? Fechado. Então, hoje vocês estão vendo aí alguns vídeos das apresentações do Instituto Luz da Ribalta. Na inauguração do estúdio, daqui a uns 30 dias, nós vamos informá-los. Aí vocês vão ver ao vivo, aqui nos nossos estúdios, essa meninada mostrando tudo aquilo que aprenderam aí com o William, com o Wellington, com o Deusdete, com a Ana. Uma coisa espetacular. Subindo um compromisso aqui ao vivo. Moçada, eu queria agradecê-los e agradecer há pouco, né, a presença de vocês aqui no nosso programa e dizer que eu sou fã dessa orquestra, do Instituto Luz da Ribalta. Torço para que encontremos um caminho para que vocês não tenham mais essa preocupação e continue
sabe, 300 crianças, daqui a pouco, não, nós temos 500 crianças, Sim, 1000 com certeza. crianças, né? Ensinando, dando cultura, ensinando música. Transformando a vida deles, né? Porque a música é uma arte transformadora, tanto Sim. o interior como... O que eles aprendem na tua casa, eles levam para a casa deles, lá dos Sim, pais. com Né? Às certeza. vezes, uma casa de uma família que não tem se acertado, mas uma criança dessa que aprende lá pode levar e consertar a vida dos seus pais. Outros já tocam em casamento, sabe? É uma coisa que eles estão fazendo a diferença na vida deles e na vida da cidade, né? De todos nós aqui joseenses. O que São José dos Campos representa para você, cara? São José dos Campos, para mim, sempre foi a terra das oportunidades. Desde quando meu pai chegou. Então, para mim, é uma cidade que eu amo de coração, assim. Tudo que eu tenho, assim, musicalmente, foi por causa dessa cidade, assim. Então, eu tenho um amor muito grande por essa cidade, assim. Gosto muito, amo essa cidade. O que seus filhos e os seus meninos representam para a sua vida, Deusdete? É um tesouro que é incalculável, né? Não tem como calcular. É tudo. São José dos Campos, o que ele representa para você? São José dos Campos é, como o William disse, né? Uma cidade bastante empreendedora, tem muita fábrica, tem muito comércio, muito shopping, né? E agora o que precisa crescer um pouquinho é a área da cultura, mas estamos nós aí, contamos com todos vocês para vir, para somarmos, e São José dos Campos é um tesouro que todas as pessoas desejam encontrar. Você tem algum ídolo? Ídolo? Meu ídolo maior é meu pai. Eu tenho muito orgulho dele e eu me espelho muito nele. Então hoje meu ídolo é ele. Não tenho fora ele. Acho que não é só ele, não. Tem mais 300 crianças ali. É como se fosse uma família o nosso trabalho. É um lugar onde eles se encontram para trocar ideias. É como se fosse uma casa de convivência, sabe? Onde eles se encontram para trocar ideias e conversar sobre coisas boas. Para fechar, seu grande sonho? O meu grande sonho é ver essa orquestra, ela estável aqui em São José dos Campos, para poder se apresentar aqui e se apresentar para o mundo. Eu tenho um grande sonho de ver essa orquestra prosperar, ver algumas das crianças, né, aqueles que se estudarem bastante, poder viver de música, tocar em uma orquestra como os meus vivem de música. Esse é o meu maior sonho. Compartilha com o sonho do seu pai? Compartilho com o sonho do meu pai e falo assim, ó, graças à música eu fui para a Alemanha, viajei, minha irmã foi para a Suíça, fui para a França, e eu quero que os alunos nossos lá também vão. Eu quero que eles tenham essa oportunidade de conhecer outros países por intermédio da música, de conhecer outras culturas. Então esse é um dos meus sonhos, e eu acho que a estabilidade da orquestra é um sonho que todo mundo lá do Instituto, todas as famílias compartilham o mesmo sonho de ter estabilidade e o corpo físico dessa orquestra bem representado dentro da nossa cidade. Obrigado, senhor. Obrigado, William. Obrigado, Deusdete. Foi uma matéria maravilhosa que nós fizemos aqui no Pense Nisso, ouvindo essas duas figuras tão importantes para a cidade e para a região. 2 músicos e músicos de sucesso. Você ouviu aí eles contarem que abriram as portas da sua casa para acolher essas crianças, transformando essas crianças em músicos, instrumentistas, é uma orquestra, e tudo começou lá atrás, em Caculé. Tá? Uma dificuldade para chegar aqui, e não pensaram só neles, não. Pensaram nos seus semelhantes ali, por isso que acolheram essas crianças aí, mais de 300 crianças. Então, as nossas autoridades, os nossos empresários, vamos ajudá-los para que esse sonho continue cada vez mais, de 300 para 500 crianças, e amanhã, ou daqui a uns anos, quem sabe o Deus que provenha isso, o sonho do Deusdete se concretize. A orquestra Luz da Ribalta tocando lá na Alemanha, na Suíça, em vários países do mundo. Amém. Com certeza, porque a música não tem fronteira. Não tem. Parabéns por esse trabalho. Obrigado. Em nome de
todos os nossos telespectadores, em nome da cidade, agradecemos e parabenizamos vocês por tudo aquilo que fazem pelas nossas crianças e pela nossa música. Muito obrigado. Com o William Vanderlan e o seu pai, o Deusdete, nós vamos colocando um ponto final aqui no nosso Pense Nisso hoje, onde ouvimos a história do Instituto Luzes da Ribalta, que já acolheu 300 crianças ensinando música, ensinando a construir instrumento, enfim, um trabalho que você ouviu, né? Só temos que aplaudir. Muito obrigado. Amanhã, às 10 da noite, estaremos de volta aqui na TIC TV com mais um assunto, mais um convidado especial, como foram os dois. E muito obrigado pela sua audiência. Forte abraço. Até lá.